Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer novamente, né? É um privilégio estar aqui. Eu gosto demais de ouvir essa banda, porque são meus amigos já há algum tempo. E também, lógico, estar aqui nesse momento de culto, e principalmente por ser um momento de celebração, né? Então, para começar aqui a nossa pregação de hoje, eu quero contar com a participação de vocês para chegar aí no livro que eu vou usar para ilustrar a mensagem de hoje, tá? Então, o que vocês acham aí, ou quiser sugerir algum dos livros da Bíblia, quero ouvir de vocês, qual vocês acham que vai ser, ou qual vocês gostariam de sugerir, se pudessem escolher qual seria. Alguém tem alguma ideia? Não vale Lucas? Próximo. Pode falar então. Não pensa muito. O que vem na cabeça. Deuteronômio não. Próximo. Vamos lá, participação de todo mundo. Gênesis também não. Mais um. Levítico não. Vai falando. A hora que alguém falar, eu... Não. Não. Pô. Você tem informação privilegiada, por isso que você falou, né? Malaquias. É o Malaquias que você vai... Alguém ia falar Malaquias? Ninguém, né? Tá bom. Tem na Bíblia. Tem na Bíblia? Essa era a ideia, né? A minha ideia era trazer para o nosso entendimento, logo no início já, que se trata de um livro quase que desprezado, assim. Não é uma palavra forte, por ser um livro que se encontra na Bíblia. Ele, de fato. Então... Malaquias tem 4 capítulos, é o último livro do Antigo Testamento, não é por acaso que ele está ali, né? Ele foi escrito, é lógico, ele faz parte dos profetas, é o último conjunto de livros do Antigo Testamento, então já vai colocando ele mais para o final, mas ele também foi escrito no finalzinho desse período de tempo, né? Que abrange desde a criação até o nascimento de Jesus. O Malaquias foi um dos últimos a ser escrito, então não é à toa que ele está ali. A questão é que não só nós não nos lembramos dele, nesse nosso papo aqui, nessa nossa ideia de qual livro usar, como também os estudiosos e os caras que leem a Bíblia e usam e fazem disso o seu trabalho, né, a sua missão, porque foi escrito a respeito do Malaquias. Não podemos ignorar que os capítulos de Malaquias foram levados menos a sério do que merecem, em parte por causa da opinião tão difundida de que o seu autor é um cara desconhecido. Isso é uma ideia de que, por não conhecer o autor desse livro, ele meio que acaba ficando de lado às vezes, por várias pessoas, talvez injustiçado, é lembrado apenas quando a gente vai falar de um assunto muito importante na igreja. Quem lembra o que é? Lá no capítulo 3... que vai falar, né? Vocês me roubaram, onde vocês me roubaram? É nos dízimos e nas ofertas. Está sempre impresso no envelopinho do dízimo, é usado para trazer esse tema à tona. E eu acho mais justiça, porque até quando nós vamos falar de dízimo na igreja, usar esse versículo como referência acaba se tornando meio que um texto fora do contexto, porque o contexto onde esse livro foi escrito é muito rico e muito cheio de detalhes. Então, rapidamente, a gente vai demorar uns 5 minutinhos, eu quero que vocês me acompanhem. Nós vamos fazer uma viagem assim e entender mais ou menos o que estava se passando, beleza? Os livros históricos que foram escritos junto com Malaquias são os livros de Esdras e Neemias. Tá? São os últimos livros históricos, também não por acaso, foram os últimos a serem escritos, né? O período onde ele se passou aquela história é no finalzinho ali do Antigo Testamento. Nesse período de tempo, o povo de Israel estava completamente espalhado em relação à terra da promessa. O povo estava cativo na Babilônia, a terra de Israel, de Judá no caso, né, estava totalmente tomada por inimigos, as construções haviam sido destruídas, os muros haviam sido destruídos, e era uma desolação. Aqueles que haviam ficado lá estavam passando por dificuldades, sendo violentados, sem comida até, e sendo roubados por outros povos e etc. E Esdras e Neemias são 2 grandes líderes do povo de Israel, que lá no exílio na Babilônia são usados por Deus para iniciar uma jornada de retorno. Então, primeiramente Esdras, um líder, né,
ali do povo de Israel, ele vem primeiro, né, e vem trazendo o povo com a aprovação do rei lá da Babilônia. Ele pede para o rei e fala: olha, eu queria ir lá para minha terra, as pessoas da minha terra estão lá, passando por dificuldades, etc. Ele autoriza essa ida do Esdras, e ele vai lá, e primeiramente, né, o Esdras, que é um cara muito religioso, ele vai fazer um resgate da lei de Israel. Aquela lei lá de Moisés, Deuteronômio, que tem várias regras, formas de procedimentos, leis sanitárias, leis de sacrifício, leis de perdão de pecados, leis de convivência, leis de distribuição de renda, leis de distribuição de terras. É um vasto conjunto de leis. O povo tinha se esquecido dessas leis, havia se esquecido inclusive da língua original deles, que era o aramaico, né? Eles não tinham mais esse conhecimento. A Bíblia fala lá em Esdras que ele tem que ler a lei para o povo e ele tem que ir traduzindo, porque o povo não entende o que eles estão falando. Então é um momento de restauração de Israel. Eles estavam destruídos, completamente espalhados, e Esdras volta, lê a lei, restaura esse contato do povo com a lei, traz consigo outras pessoas e tal. Depois vem Neemias, um outro grande líder do povo de Israel, reconstrói os muros, reorganiza a distribuição de trabalho, a agricultura, ele faz ali reorganiza o comércio do povo de Israel, e esse é um momento muito interessante da Bíblia, porque é nesse momento em que, por resgatar essa lei que havia se perdido há muitos anos, quando o povo foi para o exílio, eles tratam a lei com um certo exagero. Eles acabam transformando a lei de Moisés em um livro, um conjunto de regras que vai ser mais importante que a própria lei, o próprio texto da lei, o livro, a Bíblia, Deuteronômio. Eles criam ali um conjunto de regras, meio que interpretativas da lei, e esse conjunto de regras se torna mais importante do que a própria lei. Eles se preocupam com o quê? Eles se preocupam em perder essa convivência novamente, e que Deus vai castigar novamente, porque a aliança de Deus com o povo estava baseada em obediência à lei. Então eles são extremamente cuidadosos com isso. É um processo onde eles, acima de tudo, querem resgatar a lei e principalmente a obediência à lei. Então Neemias é um cara que faz isso. Está lá contado no livro de Neemias, é um livro pequenininho, 13 capítulos, dá para ler rapidinho e é interessante também. E ao resgatar essa lei, ao começar de novo a falar sobre ela e ao reorganizar o povo, eles criam essas pequenas interpretações da lei, e isso vai gerar, lá no tempo de Jesus, uma casta de religiosos extremamente bem informados, mas também extremamente legalistas, que são os fariseus. Então é daí que vem aqueles caras que Jesus vai confrontar lá quando ele está caminhando pela Judéia, Samaria, etc. Ele encontra com os caras no templo, ele discute com esses caras, ele fala várias coisas interessantes, confronta com ideias, etc. Estes são os fariseus. São caras que nasceram de uma ideia onde a lei se tornou tão importante que eles criaram uma nova lei para não deixar se perder essas regras, e aí pelo povo estar desconectado da lei, pelo fato da língua, pelo fato do tempo, da má distribuição de renda, etc., alguns caras, uma casta, se torna muito mais informado, inteligente e bem articulado do que o restante, e esses caras vão se tornar aí muito poderosos na época de Jesus, mais ou menos 400 anos depois. Então essa é uma contextualização rápida do contexto onde Malaquias escreve o seu livro. O livro do Malaquias tem 4 capítulos, é muito pequeno, e talvez por isso, né, foi escrito a respeito desse livro, que talvez passou até meio batido às vezes, meio insignificante. Ele não... é um nome que não tem referência na Bíblia, né? Você não vai ler sobre Malaquias em nenhum outro lugar. O único lugar onde aparece esse nome é no livro de Malaquias. Então existe uma muito grande discussão, quem é esse cara. É interessante isso, né? Porque qual a importância da mensagem que vem trazer um cara que ninguém conhece? Malaquias. E eu quero convidar você, que trouxe a sua Bíblia, com certeza, não acho que você tenha deixado ela em casa, mesmo que esteja no celular,
esteja com seu amigo, né? Você já veio contando que o amigo vai estar aí. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 9, gostaria que vocês acompanhassem, por favor. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios nas suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu quem lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deus, obrigado por esse momento. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de termos a Tua palavra nas nossas mãos, como forma de conhecermos o Senhor e como forma de entender, ó Deus, a forma como as pessoas ao longo do tempo foram cada vez mais entendendo os Teus propósitos e a nossa missão aqui. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Ilumina o nosso entendimento, cria em nós, ó Deus, esse desejo de compreender a Tua mensagem, as histórias do Teu povo, para que a nossa fé faça sentido no nosso coração e isso transforme a nossa maneira de viver e principalmente, ó Deus, nos dê a consciência da missão que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Como nós conversamos antes, era um período muito característico da história de Israel, porque eles reconstruíram Israel, os muros, a sociedade, eles trouxeram novamente uma organização social que Israel já não tinha há muito tempo devido ao exílio na Babilônia. A partir do momento em que eles reorganizaram essa vida e passaram novamente a cumprir essas ordenanças de Deus, no templo, nos sacrifícios, fazendo ofertas pelos pecados, fazendo ofertas por aquilo que Deus dava para eles, né, que eram as ofertas pelas primícias das colheitas. Então, qual era a regra, né? A lei era que sempre as primícias da sua colheita deveriam ser entregues no templo, como oferta ao Senhor. Adoração mesmo, não era pelo pecado. Pelo pecado eram os animais que deveriam ser levados lá. E nós vamos entender aqui em Malaquias, não esse texto que a gente leu, mas a continuação dele, que nesse período onde Malaquias escreve esse texto, os sacerdotes, eles já haviam meio que perdido o prazer nessa função. Qual era a função do sacerdote? Ele vivia para isso. A organização de Israel era da seguinte forma, né? Haviam 12 tribos no início, né? Das 12 tribos, 11 trabalhariam, plantariam, colheriam e fariam todo o trabalho que era necessário, de comércio e etc. E uma das tribos, a tribo de Levi, permaneceria apenas no cuidado do templo. Eles cuidariam apenas da organização ali religiosa e da distribuição daquilo que sobrasse e até mesmo o alimento deles, os bens deles viriam de ofertas da população. Mas esses caras, no contexto aqui de Malaquias, eles aprendem com Esdras e Neemias a fazer essas coisas, porque já havia se esquecido, e eles começam fazendo legal, empolgados com essa novidade de resgatar aquilo que os nossos pais fizeram, de ser novamente, de estar novamente no centro da vontade de Deus, mas ao longo do tempo eles vão perdendo o prazer nisso.
E o capítulo 3 de Malaquias vai dizer que eles já nem acreditavam mais naquilo que eles estavam fazendo. Eles já estavam totalmente desanimados e eles faziam o seguinte: eles pegavam os animais que eram entregues para o sacrifício, sem manchas, sem defeito algum, sem nenhuma doença, vendiam e ofertavam no sacrifício animais mancos, caolhos, animais mortos até às vezes. O que era totalmente proibido isso pela lei, mas esses caras já tinham essa desconexão com a lei e eles estavam se tornando apenas ali burocratas, fazendo isso de qualquer jeito, não observando a lei que Deus havia dado para eles. Essa infidelidade desses caras e esse desajuste, desse desarranjo, causa no profeta a necessidade de uma exortação, uma advertência. Esse era o papel do profeta, né? O profeta, ele ia olhar para a sociedade, ele ia ver ali o que estava meio errado, Deus ia dar um sinal ali para o profeta, ia conversar com o profeta, e o profeta ia confrontar o povo. Vocês estão fazendo um negócio aí, está errado, Deus não se agrada disso. E havia várias formas de profeta confrontar o povo. O profeta confrontava o povo, resgatando a lei, da aliança que havia sido feita. Então o profeta cobrava o povo: olha só, não foi isso que vocês combinaram, não foi isso que Deus combinou com você. Nós já aprendemos, quem estava aqui quando a gente fez uma aula sobre Deuteronômio, que a lei, ela não era simplesmente algo subjetivo, no campo das ideias, não tinha nada disso, era totalmente prático. Deus havia dito: me obedeçam e eu vou entregar a terra a vocês. A partir do momento que vocês começarem a me desobedecer, eu vou tirar a terra. Está lá o capítulo 28 de Deuteronômio, onde existem as maldições pela desobediência. E na história do povo de Israel isso acontece diversas vezes. São inimigos, são nações poderosas que tiram o povo da terra. É assim que surgiam os samaritanos. É assim que esse povo que está voltando da Babilônia vai para lá. É o castigo de Deus. O castigo de Deus pela desobediência era retirar eles da terra. O profeta também vinha confrontando o povo pela intenção do coração deles. A gente tem às vezes a ideia, né, de achar que é a lei, o que importa é a lei. No tempo do Antigo Testamento é a lei que vale, é o que está escrito. Não é assim, porque o próprio Malaquias vai dizer no texto que o coração dos sacerdotes estava mal intencionado. Eles praticavam os rituais, eles eram pontuais às vezes até. Eles faziam aquilo com a ordem e a regra que deveria ser feita, mas o coração deles estava corrompido. E é isso que o profeta vai acusá-los. Então, existiam essas formas diferentes de confrontar o que o povo estava fazendo de errado. Esse era o papel do profeta, é o papel de Malaquias aqui. E principalmente nesse capítulo 2, é forte isso que ele fala. É praticamente uma maldição, né? Ele repreende os caras que são, digamos assim, os que deveriam ser os guardiões da lei. É o que está escrito no 2 que nós lemos. Deus diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Então aí o que está falando é de coração. E é interessante dizer que Deus diz, né, vou amaldiçoar as suas bênçãos. Isso é muito forte, porque haviam duas formas de abençoar o povo, né? E uma delas, Deus havia dado aos sacerdotes. Havia uma bênção sacerdotal, umas palavras que os sacerdotes deveriam dizer ao povo como forma de abençoar ao povo. Era um ritual que eles cumpriam. E nós conhecemos essa bênção sacerdotal. Ela diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa era a bênção sacerdotal. Então, talvez aqui o que o Malaquias está querendo dizer é que essa bênção já não significa mais nada. Deus já invalidou o que os sacerdotes tinham como função fazer, que era essa bênção. Além disso, a bênção dos sacerdotes vinha das ofertas. Então ele também está querendo dizer que ele amaldiçoou as ofertas que eles vão receber. Olha só, a partir de agora vocês não vão mais receber ofertas boas. A partir de agora vocês vão receber ofertas ruins. A colheita não vai ser boa, nada vai ser bom. E essa boa vida que vocês estão levando, sem cumprir o que é exigido, acabou. É isso que Deus está querendo dizer.
através de Malaquias. No versículo 3, a Bíblia diz: por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Isso é forte. Lançarei vocês fora com os excrementos. Tem uma tradução, a Nova Jerusalém, que ela dá uma suavizada nisso aí. E ela diz: farei visíveis nos vossos rostos as vergonhas dos vossos crimes. Essa é a maldição. E qual era o costume naquela época, né? Tudo aquilo que não podia ser queimado no altar era levado para fora da cidade e era queimado fora da cidade. O sangue, as entranhas, né? Ele chama de excrementos aqui. Talvez a gente, pelo português, né, a gente pode achar que sejam fezes, né? Mas tem esse âmbito geral, assim, de tudo aquilo que não podia ser queimado no altar como forma de oferta. Então isso era levado para fora da cidade e era queimado lá, incinerado, né? Essa é a ideia. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, uma prática comum e conhecida deles. Quando o profeta coloca essa maldição, parece um negócio meio fora da realidade, né? Meio forte até para a gente aqui. Mas para eles era algo comum, eles entenderam a mensagem que o profeta estava dando para eles. Todas essas regras e esses detalhes, eles estão escritos na lei. Era de conhecimento deles, porque a lei já havia sido lida e tal. E a gente tem que lembrar, como eu disse no começo, que esses caras aqui, esses sacerdotes, eles não eram qualquer um. Eles não eram do povo que estava lá, ignorante, que não conhecia a língua, não. Esses eram os caras que dominavam a língua. Eles estavam no controle da sociedade, eles tinham o poder. Eles tinham nas mãos a capacidade de entender essa mensagem. No versículo 4 e 5, diz assim: então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Mais uma vez, é preciso entender o que está escrito aqui e a forma como foi colocada pelo profeta. Por quê? Essa aliança que Deus fez com Levi, nós já falamos sobre ela. É essa divisão, né, onde Deus deixa para que a tribo de Levi, ou os levitas e os sacerdotes, cuidem do que está acontecendo ali no templo. E o profeta traz a lembrança do povo que essa aliança foi levada a sério. Eu lendo os comentários, né, os caras dizem que quando ele diz aqui Levi, ele não está dizendo Levi o cara, Levi, mas assim, os caras que receberam essa ordenança e quando lideram, né, com essa responsabilidade, eles foram fiéis a isso. É interessante também que no versículo 4 ali, ele diz, né, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de um momento em que eu estava orando com algum amigo num acampamento, não lembro muito bem aonde, e nós estávamos orando e ele falou assim: Senhor, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa e tal, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus dos exércitos. Ele invocou o Deus dos exércitos, né? E eu acho interessante isso, porque isso demonstra o quanto a gente às vezes está desconectado com o texto que a gente lê, com a ideia que nós temos a respeito de Deus. Porque quando a gente fala Deus dos exércitos, nós não temos mais vínculo nenhum com exércitos. Às vezes a gente dá aquela evangelizada, mas são os exércitos do Senhor, né? Não são os exércitos dos anjos, sei lá. Não são. Naquele tempo haviam os exércitos de Israel, eram conhecidos, eram famosos pelas batalhas que venceram. E quando o profeta coloca aqui Deus dos exércitos, ele está invocando uma aura, né? um momento da história onde Israel foi a nação mais poderosa de todas. Aqui em Esdras e Neemias, eles viviam de história, eles viviam de glória, eles viviam de lembrança das glórias que já haviam sido conquistadas. Então é muito característico o profeta usar Deus dos exércitos, porque ele está fazendo uma referência a um período da história onde se falava de exército,
Eu sei de que você está falando. Você está falando do povo de Israel, né? Você está falando do povo que vive lá na terra, onde eles entraram lá em Jericó e conquistaram aquela terra e estão conquistando as coisas, e há uma promessa sobre esse povo, e é um povo justo, que não admite injustiça. Eu sei do que você está falando. Então, quando se falava Deus dos exércitos, estava se referindo a isso. Por isso que para a gente hoje nós não servimos mais o Deus dos exércitos. Nós servimos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um jeito que eu acho muito legal de se referir a Deus. Muda totalmente o sentido da oração, da frase, do ensino, do pensamento, do que está sendo falado ali. Desde quando foi usado pela primeira vez Deus dos Exércitos até hoje, já mudou tanta coisa, meu amigo, que não faz mais sentido clamar o Deus dos Exércitos. Isso faz mais parte da história e de nós entendermos como Deus foi se revelando ao longo do tempo do que aquilo que Ele pode fazer hoje. Seguimos aqui no nosso texto, né? No versículo 6 e 7, Deus diz, através do Malaquias, a verdadeira lei estava em sua boca, falando de Levi, né? E nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui existem duas referências. A primeira, os sacerdotes foram investidos de poder dentro de Israel, por Deus, para de fato guardar a lei e para de fato instruir o povo. Aqui nós temos que fazer uma diferenciação, né? Porque quando a Bíblia diz guardar a lei, o português talvez não nos ajude muito. Guardar aqui não é proteger dentro de um cofre, não é pôr no bolso, né? Nós usamos isso para guardar, né? E colocar. Guardar aqui tem o sentido de guarda. Mais ou menos a gente usa no contexto quando há uma guarda, por exemplo, acompanhando uma autoridade que se desloca, ou uma guarda que é feita durante a exposição da bandeira, por exemplo. Esse é o sentido de guardar, né? É o sentido de, durante esse percurso ou o desenvolvimento dessa ideia, dessa história ou desse objeto, haja ali uma preocupação com o que está sendo feito, e essa guarda aí não é uma posse, né? Vou deixar aqui comigo. Não, é um cuidado. É um guardar como nós guardamos, como são guardados os filhos, né? Você não deixa eles em casa, fechado dentro do quarto. Você guarda no sentido de cuidar, né? Eu quis trazer a guarda, né? Quando você vai adotar uma criança, você pega a guarda da criança para você. A outra referência é que, nesse momento, quando Malaquias escreve esse texto, os sacerdotes estavam pervertendo o sentido do cuidado com a lei. Eles não estavam mais sendo os instrutores do povo. Eles estavam guardando a lei para eles. É interessante, né? O finalzinho do versículo 7 diz assim, da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E aí, mensageiro vai fazer referência à mesma palavra que é usada para o nome do livro, que é Malaquias. Então ele usa essa palavra. Isso é muito forte, né? Porque a lei, ela estava sendo guardada por pessoas que tinham um privilégio, uma diferença em relação aos outros. E ao invés de terem uma atitude para distribuir esse conhecimento, eles guardaram para si. E aqui dá para a gente lembrar também Esdras, quando ele escreveu lá na história dele, né? É a mesma história, no mesmo período de tempo, mas em outro contexto. Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Essa é uma característica do Esdras. Ele é lembrado na Bíblia por isso. Alguém um dia que perguntar qual é a alcunha, né, o apelido, pelo que ele é lembrado. Ele é lembrado porque ele retornou para Israel, ele leu a lei e ele fez com que todos entendessem o que estava escrito ali. Esse é o Esdras. Ele é um grande legislador de Israel. Nós também temos uma referência a essa instrução da lei do profeta Oséias, onde ele vai dizer, é um texto muito conhecido também, onde ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Oséias está falando aqui de outra
a revelação de Deus, né? Mas ele está dizendo também que o povo de Israel foi destruído porque não conhecia a lei e não entendia o que precisava ser feito. Esse era o maior objetivo dos reis que reinaram em Israel e queriam fazer aquilo que Deus havia dito. Era manter forte aí essa ideia, ser competentes em entender a lei, interpretar a lei. E nós temos a lembrança de caras que fizeram isso, e fizeram isso muito bem. Nós temos o Moisés, que foi um grande também profeta, ele recebeu toda a lei, ele leu a lei para o povo. O Deuteronômio é um documento, ele representa ali, tem várias características históricas comparáveis a outros povos da época. Então é uma grande forma de compartilhar. O Deuteronômio é como se fosse um trabalho de mestrado hoje, fazendo uma referência ao que foi feito naquele tempo, uma forma de distribuir o conhecimento para que todos entendessem. Nós temos outro rei, Ezequias, que quando começou a reinar Israel, havia muita desobediência, faziam o que era errado. E por desobediência aqui, não estou dizendo apenas fazer o que Deus não gosta. Estou dizendo que eles deixaram de viver em uma sociedade equilibrada e justa, e aquilo que Deus queria que eles fizessem, né? Deus queria criar um povo assim. E há também a referência ao um cara que também fez isso. Ele reinou em Israel e ele, quando se tornou rei, ele chamou os sacerdotes e levitas e falou assim: olha, é o seguinte, até agora a gente fez dessa jeito aqui, mas está tudo errado, eu vou lembrar vocês como é que se faz. Isso é muito interessante, por várias vezes isso aconteceu, isso era necessário e era importante. Em contraste com essa ideia, os caras do Malaquias não fizeram isso. Eles pegaram a lei e no início ali, no primeiro momento, né, muito animados, fizeram direitinho, conforme a cartilha dizia, e depois foram perdendo esse hábito, esse costume, e aí foram se enchendo em si mesmo, né? Seguindo a nossa leitura, no versículo 8 está escrito assim: mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas ao contrário disso, né, além de não seguir o meu caminho, são parciais quando ensinam a lei. Essa conclusão do versículo 9 é o que está rondando toda essa exposição do Malaquias. Ele está falando que vocês quebraram a aliança, vocês não fizeram o que era esperado que vocês fizessem, e por último, né, vocês são parciais quando ensinam a lei, vocês usam do seu interesse para negociar a lei. É muito difícil até, quando eu estava lendo sobre isso, entender o que está escrito aqui, porque o versículo 9 fala assim: eu fiz com que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Deus fala isso Malaquias está falando isso a respeito dos sacerdotes, e nós não temos esse evento histórico, não está registrado na Bíblia como foi que isso aconteceu. É uma profecia, eu tenho certeza que foi cumprida, né? Se Deus falou, né? Deve ter acontecido, mas não está registrado, não ficou para a nossa reflexão aqui. Eu poderia falar, né? Como está escrito lá no livro tal, olha aqui, ó, tá vendo o que ele falou? Mas não está. Mas de qualquer forma, eu acho legal usar como referência a lei do Deuteronômio, porque a lei dizia assim, ó: o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Essa é a lei lá do Deuteronômio. Então, no comecinho, o Deuteronômio tem, acho que 40 capítulos, os 9 primeiros é apenas uma recapitulação da história do povo, e a partir do 10 começa a lei, e ela começa com isso: o seu Deus é Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então já está aí mostrando esse contraste em relação ao que os sacerdotes ali estavam fazendo. Além disso, a lei também diz em Levítico: não cometam injustiça num julgamento. Levíticos 19, versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Aqui também fica meio, dá uma pontadinha assim, né? Quando fala assim, não favoreçam os pobres.
Eu estava lendo, eu dei uma pensada, será que é isso mesmo? E eu fui procurar, e há uma outra interpretação aqui que eu achei mais interessante. Esse é o texto que todo mundo tem, mais comum, né? O da Almeida e da NVI. E tem um outro texto que diz assim, que é o da mensagem, né? Não pervertam a justiça, não demonstrem favoritismo, nem ao pobre, nem ao poderoso. Julguem com base no que estiver certo. Aqui ele está falando da lei de Israel, então eles tinham uma forma como interpretar as coisas, e essa era a base que eles deveriam usar como referência. O que eu acho interessante aqui, para fazer um paralelo com o Malaquias, em todo momento do povo de Israel, as maiores encrencas que eles tiveram foi com desobediência à lei de não se misturar com outros povos, não adorar outros povos, etc. Eles tiveram diversos problemas com isso e por várias vezes Deus teve que chamar profetas para falar, olha, vocês estão fazendo errado, vocês estão casando com os povos. É interessante lembrar também que a lei não proibia que eles casassem com povos de outras etnias. Há, por exemplo, vários casos onde outros povos foram agregados ao povo de Israel. No Egito, por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, é uma multidão, milhões de pessoas, e existem outros povos misturados ali que acabam indo junto com o povo e não tem problema nisso. O problema era quando, vinculado a um casamento, vinham práticas religiosas. Isso era muito comum, esse foi o maior dos problemas que Israel enfrentou durante toda a sua história. Por outro lado, criticar essa parcialidade em julgar é uma coisa que não acontece muito assim. Acontece algumas vezes, mas não muito. Acontece lá com Isaías, Jeremias também vai falar disso, mas o Malaquias, ele fala, é um momento caracteristicamente muito importante. Eu já fiz um contexto com vocês. Imaginem todo mundo ignorante, talvez 90% de analfabetos funcionais, talvez um pequeno grupo de pessoas que dominavam o conhecimento e entendiam aquilo do qual falavam. E esses caras, eles criam ali uma forma de se favorecerem. Eles estão... eu entendo quando ele diz aqui, não favoreçam os pobres. Porque talvez o cara favorece o pobre, mas é injusto. Não é justo o que ele está fazendo. Nós temos exemplos disso na nossa lei. Está lá, a lei diz uma coisa. Nós devemos fazer aquilo, porque é a lei. Mas em alguns momentos a lei se torna injusta. Nem toda lei é justa. E porque justiça não significa certo. Justiça significa igualdade, e lei significa certo e errado. Então, às vezes, a lei ela é injusta, e a gente tem que abrir mão dessa justiça aí para todo mundo conseguir conviver em sociedade. No caso Malaquias, ele está acusando um pessoal que não tinha capacidade de entender o que era justo e injusto. Então, às vezes, eles favoreciam os pobres, mas eles estavam sendo muito injustos no seu coração. Por outro lado, e esse é o mais fácil, né, que é favorecer os ricos, né, os poderosos, e o texto diz, né, que eles favoreciam os pobres e os poderosos. Então, seguindo e já aí partindo para o final, para concluir, qual é o objetivo de nós conversarmos sobre isso? Eu não sei se você já entendeu que essa realidade não é diferente da nossa realidade. Eu não sei se você já percebeu que nós estamos reorganizando uma sociedade como eles também estavam. Nós temos um histórico nosso de um momento em que nós vivemos com verdades meio forçadas, assim, empurradas goela abaixo. Nós vivemos gerações que foram meio que obrigados a pensar de uma determinada maneira, e talvez há pouco tempo nós, como sociedade, temos entendido um pouquinho mais das coisas, temos conseguido aprender melhor as coisas, temos conseguido conversar melhor sobre as coisas. Cabe aqui, num transporte dessa verdade para a nossa realidade, né, essa verdade bíblica para a nossa realidade, que nós devemos nos preocupar com isso, porque se o Malaquias soubesse o que ia acontecer, se o Malaquias tivesse o conhecimento da história, ele teria falado diferente aqui. Ele teria falado talvez que ele teria talvez acrescentado coisas aqui, dizendo que não são só os sacerdotes que são os responsáveis. Vocês são responsáveis como israelitas. Ele vincula um título e ele fala os sacerdotes, porque eles ainda viviam debaixo de uma realidade onde essa diferença fazia sentido. Nós sabemos, de conhecimento de todos, que Jesus nasceu nesse mundo, já morreu por todos nós e trouxe o perdão dos nossos pecados e etc.
Isso trouxe algumas reformas na forma como a gente enxerga Deus e o Evangelho e a Bíblia em si. E algumas dessas reformas fazem referência a isso. Hoje não existem mais gentios e cristãos. Não existem mais os sacerdotes, os levitas e o povão, o geral, a galera, as outras tribos. Nós vivemos um momento onde o sacerdócio ele se tornou, muito mais do que um cargo, ele se tornou uma missão. Faz parte da missão de todo cristão ser um sacerdote. Essa é uma forma de enxergar o que é exigido de nós. O apóstolo Pedro, ele escreveu assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Eu tenho dificuldade com teologia. Eu não sou teólogo, sou curioso. Mas depois o Daniel, que é mais entendido aí, o carioca, eles podem falar melhor sobre esse texto. Mas a carta de Pedro foi escrita, e ele diz assim, ele fala, começa no primeiro versículo: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus. Então aqui, e ele próprio no seu texto, ele já desvincula isso de uma relação real aí com Israel, de uma casta de pessoas e tal. Tudo bem que faz sentido, né? Deus ter escolhido um povo, Deus ter determinado uma forma de viver, Deus ter ensinado o jeito certo de viver, o jeito errado de viver, é assim que eu quero que vocês sejam, etc. Um comentário, antes de encerrar, uma das coisas que causa mais admiração assim, nesse texto é o seguinte: quando Esdras e Neemias fazem a reforma em Israel, eles tomam uma atitude muito séria, e eles veem que os israelitas se casaram com mulheres de outros povos. Eles dizem: olha, isso está errado, porque a lei dizia que não podia casar com outros povos, com mulheres que adoravam outros deuses, né? Não de outros povos, adoravam outros deuses. E aí eles tomam uma atitude muito drástica. É o último capítulo do livro de Esdras. Eles mandam essas mulheres embora. Eles falam assim: todo mundo aí que adora outros deuses, que estão aqui no nosso meio, que vieram para cá por causa de alianças, de matrimônio, vocês têm que ir embora. E é interessante que os estudiosos desse texto, eles vão analisar essa atitude desses caras como o início de uma virada, porque a lei dizia que o estrangeiro tinha prioridade na terra. Se você estivesse colhendo no seu campo e você visse um estrangeiro, você deveria perguntar se ele precisava de algo, você não deveria vender nada para ele. Quando você terminava de colher a sua plantação, você deveria deixar as bordas da plantação, aquelas que estavam viradas para a estrada, sem fazer a colheita, porque os estrangeiros que estavam viajando e passando por ali deveriam pegar para se alimentar. Além disso, quando os estrangeiros estavam em Israel, eles deveriam ser incluídos na forma de distribuição. Porque é interessante, né? Porque o estrangeiro não tem nem dinheiro para negociar, ele às vezes está meio perdido, é assim que funciona até hoje. E esse cara tinha preferência, a lei dava preferência para esse cara. Quando Esdras e Neemias vão aplicar essas reformas, eles transformam o estrangeiro num intruso. De quem era o pecado? Era do estrangeiro ou era de Israel? Era de Israel, e eles castigam os estrangeiros. Não estou falando que estava certo, ou que eu acho que a Bíblia está errada aqui, até porque não fui eu que falei isso, estava escrito num texto de um comentarista. Mas eu acho isso muito interessante, porque é o começo de uma inversão de valores. Eles querem resolver o seu problema de pecado e de não observar a lei, mas eles começam a fazer isso de um jeito muito errado. E o que acontece? Aqui no livro de Malaquias tem um texto espetacular, no capítulo 3, onde está escrito que há outra coisa que vocês fazem. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Ele diz aqui, né, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas. Eu já tinha lido esse texto de Esdras, né, essa diferença que eles fazem, esse entendimento entre o pecado deles e dos estrangeiros, e eu tinha achado muito interessante, né, perceber essa virada de chave. E quando eu li esse texto aqui, e eu fui
observar o que os caras diziam a esse respeito, eles falam que essa é uma referência às mulheres que foram mandadas embora do meio do povo por causa do pecado do povo. O profeta está trazendo aqui, está jogando na cara deles que eles fizeram uma coisa muito errada. Então, a maioria das maldições que estão descritas aqui tem a ver com essa observância exagerada à lei e essa falta de preocupação com a humanidade dos estrangeiros, com a justiça do povo e com o relacionamento que eles estavam começando a construir, com a forma de viver que eles estavam começando a construir. Talvez Deus dissesse, né, só para resumir tudo isso aqui, não foi assim que eu ensinei, não era assim que eu queria. Um outro texto muito legal também, aqui no capítulo 3, vai dizer a respeito dos casamentos, né? E vai dizer que o objetivo de Deus, ao determinar o casamento, era que houvesse outras gerações, houvesse uma continuidade, houvesse a passagem de pai para filho e essa tradição não se perdesse. Ele diz aqui, os caras fizeram duas coisas. A primeira, chegando e reorganizando Israel, eles acharam mais fácil resolver esse problema dos estrangeiros, mandando eles embora. E, por outro lado, também haviam alguns israelitas, né, que estavam invertendo os valores. Eles queriam mandar embora até mesmo as suas mulheres e se casar com outras mulheres. Porque havia uma diferença de cultura, eles voltaram da Babilônia e talvez eles viveram lá outras realidades. E quando eles chegaram a Israel, eles talvez quisessem começar vivendo de outra forma. E o capítulo 3, Deus vai criticar veementemente essa atitude de não serem parceiros na missão de transferir esse conhecimento. Essa é a importância, né? Inclusive lá na lei, quando está escrito lá que você deve honrar pai e mãe, né? Esse honrar pai e mãe não é obedecer o pai e a mãe, é honrar. Honrar tem o sentido de levar a sério a missão, honrar, valorizar o que está sendo passado para você. Os filhos deveriam honrar a tradição dos pais e deveriam passar para frente. Essa é a crítica que o profeta faz ao povo. Ele critica dizendo: vocês abriram mão dessa ideia, preferiram fazer o que era mais fácil e fizeram com que essa tradição se rompesse. E essa é a maior crítica que ele faz aqui. Eu gosto muito desse texto e gostaria que vocês também entendessem um pouquinho mais, e esse é o objetivo dessa noite. E o que fica para nós, para encerrar sobre isso, é essa nossa responsabilidade com o ensino. Porque nós somos sacerdotes, nós todos, não só o pastor, não só os líderes, todos nós somos como cristãos. É interessante como a forma que nós olhamos para as coisas são diferentes. Às vezes a gente interpreta um negócio de um jeito diferente, às vezes a gente tem uma ideia, às vezes diferente, mas não tem que ser assim. Existem coisas que são muito claras. Talvez nós só não vamos muito atrás assim, de entender o que está se passando. Eu gostaria que esse texto também fizesse no coração de vocês o que fez no meu coração, chamando a minha atenção para essa preocupação com o ensino, com a transferência do conhecimento. Todos nós aqui entendemos muito de Bíblia, com certeza, eu já conheço quase todos vocês aqui. A maioria aprende sobre a Bíblia desde criança. Aprende e aprende com o privilégio de aprender com pessoas que se preocupam com esse conteúdo. Não passam de qualquer jeito, não usam chavões, não tiram o texto do contexto. E essa é uma missão que nós recebemos. Mais do que vir aqui para prestar um culto a Deus, eu achei muito legal, o Daniel falou isso quando a gente estava orando, mais do que um culto, né? Um momento de adoração transcendente e espetaculoso. Nós estamos aqui para exercitar a nossa comunhão. Por isso que nós chamamos de celebração. É uma alegria encontrar todos vocês, é uma alegria cantar ao Senhor, é uma alegria, é até um privilégio ouvir a banda. É uma alegria estar em relação com cada um de nós aqui. E também faz parte desse nosso momento essa chamada, a nossa responsabilidade de lidar com respeito com essa palavra e de levar a sério a nossa missão de ensino e de cuidado com o que foi escrito e o que deve ser passado para frente. E eu vou fazer uma oração para encerrar. Deus, obrigado por esse momento, que o Senhor nos
ajude cada vez mais a entender as verdades da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de conversar sobre isso, obrigado porque nós temos essa liberdade aqui, ó Deus. Então, coloca no nosso coração esse gostinho, esse prazer, essa motivação de buscar na Tua Palavra os detalhes, a forma como o Senhor se revelou, quem o Senhor era e qual a nossa missão aqui. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado e gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.